De acordo com a questão de número 353 do Livro dos Espíritos, o bebê no útero materno seria apenas um ser vivo animal, não animado por uma alma? Aí a gente vai lá na questão 353 do Livro dos Espíritos, para a gente ilustrar, né? A pergunta é: não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Aí os espíritos respondem: o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligada à alma que virá a possuir. Aí, para você comentar a pergunta que a nossa irmã fez. Ok. Primeira coisa que a gente precisa ver é o conceito de alma que o Livro dos Espíritos tem, que a gente não usa em português. Eu não sei por que o movimento espírita não adota a conceituação que Kardec usa no Livro dos Espíritos. Na conceituação do Livro dos Espíritos é assim: o que é uma alma? Aí respondem os espíritos: a alma é o espírito encarnado. Então, a rigor, pela nomenclatura espírita, nós somos uma alma. Não posso assim, eu sou um espírito. Não, você não é um espírito. Você está encarnado, você é uma alma. Quando você desencarnar, você vai ser um espírito. Agora você é alma. Mas a gente não usa isso. A gente fala de alma do mundo espiritual, assim. Então, as almas, quando partem para o mundo, as almas no mundo espiritual. Não, alma no mundo espiritual não tem. É encarnado. Só se for uma pessoa que desdobrou e foi. Mas a gente faz uma bagunça com esse conceito e mistura essas duas frases, que é a alma e o espírito como se fosse o mesmo conceito. Então, realmente, no processo reencarnatório, a consolidação não está completa. O espírito ainda não terminou de encarnar. Como o espírito ainda está em processo reencarnatório, ele é chamado de alma. É chamado de alma. Essa discussão da alma que o irá animar, né, daquele que vai ter, que dá a sensação de que ainda não está completo, acontece essa mesma construção de frase no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando tem uma mensagem chamada Ingratidão Filial. Tem um pedacinho dela que diz assim: e então, depois de anos de preparação, esse mesmo espírito procura animar um corpo na família daquele a quem teve uma ligação e procura como é que diz? Um corpo que ele vai animar o corpo que virá se formar. Aí eu até procurei ver em francês se tinha alguma coisa, mas é isso mesmo, que vient de se former, é o que está escrito em francês. O corpo que vai se formar. Ele vai animar a alma no corpo que virá se formar. Então, essa expressão idiomática que aparece tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como aparece no Livro dos Espíritos, do corpo que vai animar, dá a sensação de que, puxa, então não tem ainda a alma ligada? Tem, porque as questões anteriores falam que o início da ligação é na concepção e que ela vai se processar durante a gestação e os seus laços materiais vão se ligar terminalmente durante o parto. Então, como o espírito ainda não está completamente ligado, não tem uma alma, ele ainda vai ter uma alma, porque não está encarnado, ele tem espírito. Então, o espírito está em processo de conexão. Quando ele completar o processo reencarnatório, aí ele será um espírito encarnado, portanto, alma. Nessa condição da transição, ele ainda não tem uma alma, porque ele não terminou de reencarnar. Ele é um espírito em processo reencarnatório. A confusãozinha surge em função dessa nomenclatura da alma como espírito encarnado e, portanto, se ele não terminou de encarnar, não é uma alma ainda, então, portanto, ele não tem alma ainda. É essa questão que às vezes fica difícil para a gente entender. Mas aí o movimento espírita resolveu isso de maneira mais rasa, esquecendo a história de alma, olha, alma e espírito é sinônimo e pronto. Mas não é exatamente isso que está colocado na obra espírita e, portanto, dá essas dificuldades de entendimento.